Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, com a devida vem ao senador Aloysio Nunes e ao relator dessa matéria, que apresentei voto em separado, já desde o ano passado, quando essa matéria foi apresentada aqui, por divergir e considerar que a matéria infringe artigos e dispositivos consagrados na Constituição Federal, no meu entender, como cláusulas pétreas. Considero, senhor presidente, que está consagrado no texto constitucional que o atual texto constitucional consagra a atual idade penal de 18 anos como cláusula pétrea e exponho esta compreensão no relatório do voto separado, que passo a expor e fundamento. Peço apoio, presidente. Eu peço a Vossas Excelências, a assessoria presente, um pouco de silêncio para ouvirmos o senador Randolfo. Então, exponho essa fundamentação no relatório do voto separado que aqui apresento, que diverge da proposta de emenda constitucional do ilustre senador Aloysio e do relatório aqui apresentado do senador Ricardo Ferraço. E também fundamento esta apresentação vem fundamentada nos últimos dias nas exposições apresentadas e na mobilização apresentada pela Pastoral da Juventude, por entidades de direitos da criança e adolescente, pelo CONANDA e pelas mobilizações de organismos e instituições da sociedade civil. No relatório, exponho aqui o seguinte, senhor presidente. No âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça, o ilustre senador Ricardo Ferraço apresentou relatório sobre proposta de emenda constitucional número 33, do ilustre senador Aloysio Nunes e outros senadores, cuja emenda aqui expus. O nobre relator da matéria conclui pela admissibilidade da citada PEC, que preenche o requisito do artigo 60, inciso 1 da Constituição da República, e não esbarraria nos óbices dos artigos 60, inciso 1, parágrafos 1º, 2º, 4º e 5º, também da Constituição Federal. No mérito, exalta e aprova o que entende ser uma terceira via, tanto racional quanto ponderada, para o problema do que ele define como delinquência juvenil em nosso país. Em 31 de janeiro de 2013, a mesa do Senado aprovou o requerimento número 1175 de 2012 do senador Benedito de Lira, deferindo a tramitação conjunta das propostas de emenda à Constituição números 34, 74 e 83 de 2011. A PEC número 74 de 2011, de autoria do senador Assir Gurcax, reduz para 15 anos a maioridade penal nos casos de homicídio doloso e roubo seguido de morte. Já a PEC número 83 de 2011, do senador Clésio Andrade, simplesmente altera a maioridade penal para 16 anos, tornando ainda o voto obrigatório para essa faixa de idade. Em 5 de julho de 2013, a mesa do Senado Federal aprovou o requerimento número 712 de 2013, do relator senador Ricardo Ferraço, deferindo tramitação conjunta das propostas de emenda à Constituição, número 20, 1990, 90, 2003 e 21, 2013. A PEC número 20, 1999, de autoria do senador José Roberto Arruda, reduz para 16 anos a maioridade penal em todos os casos, desde que constatado amadurecimento intelectual e emocional do agente. E a PEC número 90, de 2003, torna inimputáveis os maiores de 13 anos em casos de cometimento de crime hediondo, e a PEC 21, de 2013, torna inimputáveis apenas os menores de 14 anos. Você não falou meu nome, não. A PEC é minha. De 13 anos. Não está aqui no relatório, pelo menos aqui apresentados. Mas incorporo, então, a apresentada pelo senhor também, senador Magno Malta, que pede para que aqui, entre as PECs que foram apresentadas, que também faz a redução da idade penal, eu incluo também a PEC de Sua Excelência, do senador Magno Malta, que reduz para 13 anos.
Portanto, analisando essa proposta de emenda constitucional, digo o seguinte: com o presente voto em separado, pretendo, com todo respeito, expor as minhas divergências quanto à análise do que aqui está na PEC 33, de 2012. A nosso sentir, a proposta de emenda constitucional número 33, de 2012, é manifestamente inconstitucional, por violar o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição Federal. É que, senhor presidente, no meu sentir, a proposição pretende alterar os artigos 129 e 228 da CF, com a finalidade de reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos, ainda que em casos excepcionais, conforme segue. Artigo 129, na proposta de emenda constitucional, ele diz que são funções institucionais do Ministério Público, dentre outras, promover privativamente a ação penal pública, e aí inclui a possibilidade da redução para os maiores de 18 anos. Ora, senhor presidente, a presente proposta de alteração do texto constitucional encontra óbice, claro, nos limites impostos pela própria Constituição, ao vedar proposta de emenda constitucional que visem abolir direitos e garantias individuais. Assim diz o texto constitucional in verbis, artigo 60, parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, inciso 4, os direitos e garantias individuais. O legislador constituinte, senhor presidente, originário, estabeleceu como critério objetivo de imputabilidade penal o critério biológico. Isso significa dizer que somente os indivíduos maiores de 18 anos são imputáveis criminalmente. Tal fato não isenta a responsabilidade penal dos menores infratores. A Lei Penal 8069, de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê que o menor infrator responderá por seus atos infracionais da seguinte forma, e aqui colo ao texto o meu voto em separado, os dispostos no Estatuto da Criança e do Adolescente, nos seus artigos 103, artigo 105, artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e nos seus incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, que dizem claramente quais são os limites do menor infrator. Ou seja, senhor presidente, está claro, os limites do menor infrator já está claro na lei específica para isso, e numa lei que é tida como das mais avançadas em relação à criança e adolescente do mundo, a Lei 8069 de 1990. Ou seja, o Estado brasileiro já tem uma lei, basta que o Estado brasileiro a cumpra. E isso é o que não tem ocorrido. Inclusive, senhor presidente, trago aqui um texto que tem circulado na internet e que diz isto claramente, que é um texto que estabelece, que fala as 18 razões para não redução da maioridade penal. Num dos trechos deste texto, diz claramente o seguinte: a lei já existe, basta ser cumprida. E diz, nesse texto, o ECA prevê 6 medidas educativas: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços a comunidades, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Recomenda que a medida seja aplicada de acordo com a capacidade de cumpri-la, as circunstâncias do fato e a gravidade da infração. Muitos adolescentes que são privados de sua liberdade não ficam em instituições preparadas para a sua reeducação, reproduzindo o ambiente de uma prisão comum. E mais, e aqui destaco, senhor presidente, e mais, o adolescente pode ficar até 9 anos em medidas socioeducativas, sendo 3 anos interno, 3 em semi-liberdade e 3 em liberdade assistida, com o Estado acompanhando e ajudando a se inserir na sociedade. 9 anos. Hoje, sistemas de possibilidades de condenação
possibilidade de condenação por qualquer penas, por qualquer tipo de pena, por qualquer delito, com progressão de pena, sequer chega a esses ditos 9 anos. Ou seja, não adianta somente endurecer leis se o próprio Estado não cumpre as leis que ele mesmo as tem hoje para cumprir. O que existe hoje, concretamente, é que já tem lei e o Estado não as cumpre. Mais que isso, senhor presidente. Mais que isso, senhor presidente. Eu quero aqui trazer um outro dado concreto e apresentado. Eu estive, no começo desse ano, visitando, eu estive em janeiro desse ano, eu quero trazer aqui uma frase de Nelson Mandela. Mandela é que diz o seguinte: você quer conhecer o quanto subdesenvolvido é um país? Visite os porões de suas prisões. Pois bem, senhor presidente, eu estive visitando o presídio de Pedrinhas no começo desse ano e visitei as prisões, inclusive, do meu estado. E, senhor presidente, vi o quanto subdesenvolvido é o nosso país ao visitar algumas dessas prisões. Não é à toa que o índice de reincidência nas prisões brasileiras é de 70% ou 80%. É que o nosso sistema prisional brasileiro não é feito para ressocializar, é feito para condenar. Muitas vezes, como alguns sistemas penitenciários, eu peço a audiência para não se manifestar, senão vou ter que esvaziar o plenário da próxima vez. Portanto, senhor presidente, não há dados confiáveis que comprovem que o rebaixamento da idade penal reduz índices de criminalidade juvenil. Ao contrário, o ingresso antecipado no falido sistema penal brasileiro expõe adolescentes a mecanismos, comportamentos reprodutores de violência, aumento de chances de reincidência. As taxas de reinserção, de inserção penitenciária não ressocializam. A violência, a inserção no sistema penitenciário só aumenta a culpabilização. Então, nós não estamos encontrando uma solução para o problema. Nós estamos, com esta pretensa solução, aprofundando ainda mais o problema. Portanto, senhor presidente, nós estamos diante de argumentos do ponto de vista constitucional. Do ponto de vista constitucional, esta questão aqui não resolve, porque no meu humilde entender, poderei ser refutado, mas no meu humilde entender, estamos ferindo o texto constitucional. No meu humilde entender, a diminuição da idade de imputabilidade penal constitui direito fundamental do indivíduo previsto na Constituição como cláusula pétrea, já que o constituinte originário teve a preocupação de fixar expressamente na Constituição o seu termo aos 18 anos de idade. Além do mais, senhor presidente, esta pretensa solução aqui apresentada, pelos argumentos fáticos que aqui apresentei, ao contrário de resolver o problema, só irá trazer outros problemas, só irá encher as penitenciárias e o falido sistema penitenciário prisional brasileiro de mais pobres, e só irá lotar ainda mais o falido sistema penitenciário brasileiro de mais filhos da pobreza desse país e agravar ainda mais um problema que hoje é existente nesse país. Não estamos encontrando, estamos ampliando um problema já existente em nosso país. Agradeço não é a Vossa Excelência. a solução para um problema já existente, senhor presidente.